Olá pessoal, sou o professor Wagner. O intuito dessa apresentação é fazer uma análise qualitativa e quantitativa da prova de matemática, cobrada hoje, 12 de fevereiro de 2023, prova CFO, Bombeiro Militar Minas Gerais 2023, Banca Organizadora e BGP. Vamos aproveitar e comentar todas as 5 questões, resolvendo, e também mostrar que existe uma questão passível de recurso. Ela contém 3 vícios, é a questão número 1, e quando a gente diz que uma questão é passível de recurso, não necessariamente ela será anulada. Vai depender da forma que você vai apresentar o seu recurso, ele tem que ser coerente, consistente, muito bem fundamentado, e depende também do outro lado, né, se a banca vai acatar ou não o seu recurso. No meu entendimento, essa questão, sendo passível de recurso, ela tem grandes chances de ser anulada, mas depende aí, de fato, da fundamentação do seu recurso. É a questão número 1, envolvendo geometria espacial. Vamos aproveitar também e mostrar quais foram as questões que foram cobradas nessa prova, se está dentro do conteúdo programático do edital e mostrar aí e apresentar as impressões que eu tive dessa prova em relação à distribuição dessas questões. Ok? Os tópicos que serão abordados nessa apresentação são: faremos uma análise qualitativa e quantitativa da prova de matemática. Posteriormente, vamos apresentar uma proposta de recurso para a questão número 1, questão de geometria espacial, que, no meu entendimento, ela contém 3 vícios, e vamos aproveitar essa apresentação e comentar e corrigir todas as 5 questões de matemática da prova do CFO, Bombeiro Militar, Minas Gerais 2023. Ok? Quais foram as minhas impressões da prova de matemática? Respeitosamente, no meu entendimento, não houve uma divisão regular dos conteúdos que foram cobrados nessa prova. Temos um conteúdo programático muito amplo e não vi necessidade de ter a cobrança de 2 questões de geometria. E no meu entendimento foram 4 questões bastante fáceis e uma, vamos dizer, média para difícil. E a questão número 1, contendo aí 3 vícios, e a questão também número 4, contém um vício, mas ela, de fato, a probabilidade de ser anulada é quase nula, porque a soma dos percentuais é 99,99, deveria ser 100%, mas acredito que essa situação é irrelevante, né, não vai comprometer em nada a solução da questão, e nós vamos mostrar na sequência. Então, realmente, então, essa divisão ela deveria ser mais equilibrada, né, distribuindo os conteúdos aí, já que temos grande quantidade de conteúdos na matemática, mas enfim, vamos analisar aí questão por questão. Foi uma questão de geometria espacial, essa que eu menciono, respeitosamente ela contém vícios, 3 vícios no meu entendimento, passível de recurso. Pode ser que a banca não anule essa questão, mas se você fundamentar de forma bem clara, objetiva, com certeza a chance de anulação ela cresce. É uma questão envolvendo volume de cilindro, o nível dessa questão foi considerado, aí, no meu entendimento, nível fácil. Uma outra questão, a segunda questão, envolvendo função exponencial, também nível fácil. A questão número 3, essa sim uma questão de nível médio para difícil, porque o candidato poderia utilizar aí as relações do Teorema de Pitágoras, a lei dos cossenos, mas com uma construção bem tranquila, a gente conseguia aí, através de triângulos congruentes, identificar facilmente os ângulos dentro dos triângulos envolvidos. Perfeito? A questão número 4, a questão envolvendo estatística, especificamente gráficos de setores, uma questão envolvendo porcentagem também, uma questão bastante tranquila. E por fim, a última questão, talvez a questão mais simples da prova, aplicação direta das combinações, uma questão de análise combinatória, nível fácil. Ok? Muito bem. Então, no meu entendimento, de forma bastante respeitosa, uma questão dessa prova contém vício, então ela é passível de recurso. A prova se refere-se, que eu estou organizando aqui, apresentando, é 501A, cadete masculino, ou 501B,
cadete feminino. É a questão número 1. Perfeito? Podemos perceber que o conteúdo programático que está no anexo 2 do edital, no caso de matemática, é bastante amplo. Tem aí a parte envolvendo linguagens de conjunto, onde inicia o conteúdo programático, passando pelos conjuntos numéricos, as proporcionalidades, razão, proporção. Tem também a parte envolvendo expressões algébricas, equações do primeiro e segundo graus, sistemas também de equações do primeiro e segundo graus. Depois a parte de funções, função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, a parte envolvendo matrizes e sistemas lineares, determinante até de quarta ordem, depois a parte de geometria plana bastante extensa, contemplando aí também a parte de trigonometria, geometria espacial, geometria analítica plana, a parte envolvendo sequências, progressões aritméticas e geométricas, análise combinatória e probabilidade, tendo também binômio de Newton, que pouco é cobrado nas provas de matemática dos bombeiros. E, por fim, a parte da estatística básica e um tema bastante subjetivo, que são problemas envolvendo raciocínio lógico. Em relação às referências bibliográficas, temos aí 8 referências que foram fornecidas também no anexo 2, que você pode se apoiar para elaborar o seu recurso. Perfeito? Em relação aos recursos, no item 13 do edital, lá menciona que o prazo é de 2 dias úteis, contados a partir da publicação oficial do gabarito. Como o gabarito foi publicado hoje, dia 12 de 2 de 2023, por volta das 21 horas, você terá até o dia 14 de 2 de 2023, até as 23 horas e 59 minutos, ou seja, até terça-feira, no final da terça-feira. Outras informações relevantes referem-se ao encaminhamento do seu recurso da prova objetiva. E aí você pode pedir anulação de determinada questão, modificação do gabarito, enfim. No caso, para essa apresentação, no meu entendimento, a questão número 1 ela é passiva de recurso e ela pode sim ser anulada. É óbvio, a probabilidade dela ser anulada depende da sua argumentação, da sua fundamentação do recurso. Eu vou apontar aqui 3 vícios que eu encontrei de forma bem respeitosa nessa questão. Faltou clareza, objetividade. Essas informações elas são necessárias para que a isonomia seja mantida aí dos candidatos. Perfeito? Então você pode encaminhar no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br e caso você tenha algum problema técnico, né, de internet, instabilidade, você ainda assim pode, de forma presencial, protocolar em alguma das unidades que estão aí presentes no edital. Uma delas é a própria banca IBGP, em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno 1298, Sala 7, Floresta, Belo Horizonte. Também no 1º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Rua Piauí 1815, bairro Funcionários. Tem também na região metropolitana, tem também algumas unidades no interior, mas a prioridade é que o seu recurso seja encaminhado de forma eletrônica. É bem mais prático. Você tem o protocolo entrando lá no link e aí você não precisa ir de forma física. Só nesse caso excepcional de instabilidade de internet aí, vamos supor, finalizando o prazo para entrega, mas eu acredito que você já deva estar fazendo esse recurso, caso tenha interesse, de forma antecipada para evitar esses contratempos. Perfeito? Muito bem. Outras informações importantes. No corpo do recurso, você não pode colocar a sua identificação, número de inscrição, seu nome. Basta colocar aí a questão, fundamentar a sua questão e descrever aí a sua fundamentação argumentativa. Ok? E aí, fazendo isso, você tem um recurso garantido, eles vão fazer a leitura e vai ser também do entendimento da banca anular ou não aquela determinada questão ou mudança do gabarito. Destaquei esses 3 tópicos. No caso do item C, ele menciona ser elaborado com argumentação lógica, consistente e fundamentação expressa e completa das referências conforme previsto no anexo 2 desse edital.
Então, essas informações são relevantes para você elaborar o seu recurso. Um recurso não é feito porque você errou a questão. Não. Um recurso é feito quando a questão ela apresenta vícios e, portanto, passivo de recurso, que é, no nosso entendimento, a questão número 1, e, obviamente, a questão número 4 também contempla vícios, mas eu acho que esses vícios que são apresentados ali, no caso, um único vício na questão número 4, não vai comprometer em nada a solução da questão, a isonomia. Mas a questão número 1, no meu entendimento, de forma muito respeitosa, ela tem que ser anulada porque ela fere um pouco a isonomia, falta clareza, falta objetividade, e eu vou mostrar na sequência como que a gente vai fundamentar o recurso para essa questão. Perfeito? A partir de agora, vamos iniciar o comentário e resolução das 5 questões. E já nessa primeira questão, de forma muito respeitosa, é uma questão que contém 3 vícios, portanto, passível de recurso. Obviamente, se você acertou essa questão, não faz sentido apresentar recurso. Você só vai apresentar o recurso se você, de fato, errou essa questão por um descuido, por uma interpretação talvez que você foi induzido a essa situação da falta de clareza, enfim. A questão menciona o seguinte: o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recebeu um caminhão-tanque para a renovação de sua frota. Sabendo-se que o reservatório de água tem o formato de um cilindro, com raio de 90 centímetros e altura de 4.000 milímetros, e que a vazão de saída de água é de 10 metros cúbicos por hora, assinale a alternativa que apresenta corretamente o tempo aproximado necessário para esvaziar totalmente o caminhão. Considere π igual a 3,14, alternativa A 30 minutos, B 60 minutos, C 90 minutos e letra D 120 minutos. É uma questão que envolve geometria espacial, especificamente volume de cilindro. Então está de acordo com o conteúdo programático. Porém, essa questão ela contém 3 vícios. Qual é o primeiro vício encontrado na questão? O enunciado não está claro, ou seja, faltou clareza em relação ao reservatório que lá contém água. Veja, não menciona que o reservatório está completamente cheio de água. Em momento algum da questão tem essa informação. O candidato pode pensar que esse reservatório está com metade da capacidade de água ou está com 2/3 de água na sua capacidade. Enfim, o candidato não é obrigado a induzir, a perceber que esse reservatório está completamente cheio de água. Faltou essa informação. Então, essa falta de clareza por si só já faz com que a questão seja anulada. Por quê? Você pode manipular aí algumas situações de água no reservatório que faz com que a alternativa A seja a correta ou a alternativa C. Vai depender da quantidade de água no reservatório. Ok? Uma segunda situação, um segundo vício que não é tão relevante, obviamente, mas como você está fazendo aí um recurso amplo da questão, vale a pena mencionar essa situação. No comando da questão, onde ele pede o tempo aproximado, ele menciona tempo aproximado necessário para esvaziar totalmente o caminhão. Então, na verdade, para esvaziar totalmente o caminhão, ele deveria estar colocando esvaziar totalmente a água que está ali no reservatório. Poderia ser completamente, né, ou a metade dessa capacidade, ou 2/3 dessa capacidade. Então, eu vou esgotar totalmente essa água que está ali no reservatório. Você não vai esgotar o caminhão, você vai esgotar a água que está no reservatório do caminhão. Obviamente, essa informação não vai prejudicar em nada a solução da questão, mas é um vício que eu encontrei. E um outro vício bastante relevante é a aproximação ruim, bastante grosseira, em relação ao cálculo na solução que a gente vai apresentar a partir de agora, na ordem de 173,6 litros. Veja só, você pode buscar nas próprias referências bibliográficas questões parecidas com essa, não precisa ter o volume como sendo um cilindro, pode ser um prisma, pode ser qualquer um tipo de sólido geométrico. Você tem que pegar lá para enriquecer o seu recurso, que contém água ou qualquer líquido nesse reservatório, e ali ele fornece que ele está completamente cheio desse líquido, ou determinada fração desse reservatório. Se você não conseguir
buscar essa questão que está lá nas referências, você pode buscar na internet, outros livros, enfim, para mostrar que a questão que você está fazendo a referência com essa, aquela tem clareza, tem objetividade, e esta não. É nesse sentido. Perfeito? Então, se fosse respeitada todas essas condições, se o reservatório estivesse completamente cheio de água, a solução de fato seria a seguinte. Primeiro vamos transformar todas as unidades em metros, já que a vazão está em metros cúbicos. Então, 90 centímetros você divide por 100, 0,9 metros. 4.000 milímetros você divide por 1.000, 4 metros. Como o volume de um cilindro é dado pela área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes h. Substituindo os valores, π é 3,14, raio 0,9 ao quadrado vezes a altura 4. Multiplicando 0,9 ao quadrado dá 0,81, então fica 3,14 vezes 0,81 vezes 4. Esse resultado dá 10,1736 metros cúbicos. Veja que a vazão sendo 10 metros cúbicos por hora, a gente vai ter que aproximar esse volume para 10 metros cúbicos. Então a gente está perdendo uma aproximação aí, um valor considerável, grosseiro, de 0,1736 metros cúbicos, que representado em litros vai ser 173,6 litros. Respeitada essa situação, nessa aproximação, a vazão sendo 10 metros cúbicos por hora, você vai ter aí um tempo de fato de 1 hora, ou seja, 60 minutos. Por esse motivo que o gabarito oficial está lá como letra B de bola. Perfeito? Muito bem. Questão número 2, uma questão envolvendo função exponencial, uma questão de nível fácil. Bastaria você transformar hectares em metros quadrados. Sabemos que 1 hectare é 10.000 metros quadrados, portanto 20 hectares, 200.000 metros quadrados. E aí a gente organizar a função exponencial, que tem um valor inicial de 200.000, que tem um acréscimo, né, de 5% ao dia. E o fator correspondente a isso é os 100% mais 5%, ou seja, 105%, que é 1,05 elevado ao tempo. É a função exponencial associada à descrição desse problema. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Está de acordo com o gabarito oficial. Questão número 3. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana e, no meu entendimento, a questão que trouxe talvez a maior dificuldade para os candidatos, aqueles que tentaram resolver pelo teorema de Pitágoras, associado pela lei dos cossenos, talvez o cálculo algébrico ficou bem trabalhoso. Vou trazer aqui uma solução bastante tranquila, por uma construção muito simples, que é a construção da altura, que também será bissetriz, que também será mediana e mediatriz de um triângulo isósceles. Veja só, nós sabemos, pela questão, que AB é congruente a BD. Ali, tracinho vermelho nessa situação. O segmento AD é o dobro do segmento CD. Então, eu chamei o segmento CD de X e AD de 2X. E o triângulo BCD ele é retângulo em C. A construção que a gente vai fazer é a construção BH, que vai ser a altura do triângulo ABD. Esse triângulo ABD é um triângulo isósceles. Então, BH é a altura, então vai formar ali um ângulo reto. Mas como o triângulo é isósceles, ali também será bissetriz, também será mediana, e a gente vai ter as medidas do lado esquerdo x e x, dividir o lado ao meio. E aí nós estamos diante de BH, sendo a bissetriz, altura, mediana, também será ali a bissetriz relativa ao vértice B. Muito bem, então esses ângulos ABH, pelo fato de ali ser uma bissetriz, ele é igual ao ângulo HBD. São ângulos congruentes. Nós vamos chamar ele de alfa, esses dois ângulos. Mas temos também uma situação bastante interessante, que o triângulo BCD, ele é congruente ao triângulo BDH.
esses dois triângulos, o que já era da figura BCD, ele tem um ângulo reto, ele tem a medida CD igual a x, e tem BD, que é o lado comum. E no triângulo HBD, ele vai ter esse lado comum BD, ele também vai ter o lado HD, que é o x, e ele terá também um ângulo de 90 graus. Como eles são triângulos congruentes, os dois ângulos ali em cima são também iguais. E aí eu vou chamá-los todos de alfa. Então veja que esses dois ângulos alfa que estão dentro do triângulo ABD, eles são iguais devido à bissetriz. E alfa, que são os ângulos dos dois triângulos congruentes, eles vão ter a mesma medida, porque se o triângulo é congruente, todos os ângulos internos são iguais. E aí finalizamos a questão. Veja que uma única construção resolve a questão número 3. Temos que 3α igual a 180, alfa vai ser 180 por 3, 60 graus. Se alfa é 60 graus, o ângulo ABD é o dobro de alfa, ou seja, 120 graus. Alternativa C, de acordo com o gabarito oficial. Ok? Questão número 4. Trata-se de uma questão envolvendo estatística, tratamento da informação, especificamente leitura, construção e interpretação de gráficos, nesse caso gráficos de setores, e também o cálculo de porcentagens. Essa questão ela tem uma situação de um vício que é irrelevante, não vai afetar em nada a solução e nem a isonomia dos candidatos. Quando a gente somar todos os percentuais dos setores, deveria dar 100%, mas dá 99,99%. Ou seja, a gente vai aproximar para 100%. Só uma menção, né, para mostrar que faltou essa situação. Poderia ter colocado ali um percentual 29,06 ou 24,03 no grau 2, enfim. Houve essa falha que não vai interferir em nada a solução para a questão. Ele pergunta a quantidade de ocorrências classificada como grau 1. A gente vai usar uma regra de 3, uma proporcionalidade. Poderíamos pegar a proporção ou a porcentagem de grau 2, como a gente vai fazer, poderia pegar de grau 3, poderia pegar de grau 4, poderia pegar de grau 5, poderia pegar de qualquer um. E todos esses resultados serão diferentes, porque o resultado total não é 100%, mas vai dar aproximado. Então, 24,02% é representado pelo grau 2 e a quantidade é 43. Se eu quero de grau 1, a quantidade de ocorrências em grau 1, 29,05% x. São grandezas diretamente proporcionais, então eu monto dessa forma, fazendo a conta aí, uma conta trabalhosa, inclusive, o x vai dar 52,00458, e aí reticências. Como a gente quer aí o número, a quantidade de ocorrências, é um número inteiro, e o resultado de fato vai ser aproximadamente 52, mas suficiente para a gente marcar a alternativa B. Eu acredito que essa questão jamais aí será anulada por esse vício, que é um vício bastante sutil e que não interferiu em nada a solução para a questão. Perfeito? Muito bem. A última questão, no meu entendimento, a questão mais fácil da prova, onde ele tem aí 8 oficiais disponíveis e quer escolher 5. Então, nesse caso, é uma questão de análise combinatória, especificamente de combinações simples. Basta fazer a escolha de 5 oficiais dentre 8 que estão lá disponíveis. Então, é a combinação de 8 tomados 5 a 5. 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes a subtração de 8 menos 5, que é 3 fatorial. E 8 fatorial vamos desenvolver até chegar em 5 fatorial, fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, expandindo 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Podemos simplificar o 5 fatorial com 5 fatorial. No denominador, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, simplifica com o 6 que está em cima no numerador. Resulta, então, 8 vezes 7, 56. Alternativa A, de acordo com o gabarito oficial publicado hoje, 12 de 2 de 2023. Com isso, a gente finaliza
todas as 5 questões da prova, mencionando aí os vícios da questão número 1. A expectativa é que essa questão seja anulada, obviamente você tem que fazer um recurso muito bem fundamentado, mas se a banca não anular questão alguma, eu acho que também está dentro da normalidade. Apontei esses vícios, porque no meu entendimento ela feriu ali um pouco. Quando a gente vai olhar para uma questão, nós como matemáticos e também como educadores, queremos que a questão ela tenha clareza, objetividade, não apresente ambiguidades e não fira a isonomia dos candidatos que estão fazendo. Então, esse é o meu entendimento, mas fica a critério também do seu recurso, muito bem fundamentado, e se a banca vai acatar ou não. É óbvio que a probabilidade para anulação é pequena, mas se você fundamenta bem o seu recurso, cresce a chance aí de anulação para a questão número 1. Ok? Espero então ter contribuído. Um forte abraço. Até a próxima oportunidade, próximos concursos aí que a gente vai organizar, trabalhar e verificar as soluções das questões de matemática.